E aí, galera? Meu nome é Margarete. E depois de ser manipulada pela minha família absurdamente rica, eu resolvi virar uma sem-teto. Na verdade, eu só acabei descobrindo que minha família era rica quando eu cheguei na adolescência. Bom, a gente tinha motoristas e carros bem caros, mas isso tudo era bem normal pra mim. Todo mundo que eu conhecia, todos os meus colegas da escola meio que viviam o mesmo estilo de vida. Então eu achava que todas as pessoas do mundo levavam um estilo de vida assim. Quando eu descobri como era a vida real, tipo, a vida real de crianças que vão pra cama com fome, sabe, eu fiquei bem chocada. Mas aconteceu um monte de coisas estranhas antes disso. Quando eu tinha 10 anos, meu irmão mais velho, que estava com 18 na época, estava sendo preparado para ser o herdeiro dos negócios. E meus pais estavam doidos atrás de uma esposa do jeito certo para ele. Foi a primeira vez que eu ouvi eles falando algo sobre sangue puro. Eles ficaram brigando pela casa toda. O meu irmão se afastava deles, gritando, e meus pais iam atrás, reclamando e reclamando. Meu irmão dizia que aquilo era uma palhaçada e que ele não queria nada daquilo, que tinha uma garota que ele gostava. Minha mãe fez ele parar. Pegou no rosto dele com carinho e disse: "Não tem por que você sujar a nossa linhagem, filho. Você está perdendo tempo." Com 10 anos eu não sabia o que significava puro e nem sujo. Levou alguns anos até eu entender que eles realmente queriam dizer era a mesma classe social, a nata da sociedade das pessoas ricas, aqueles que iriam nos deixar ainda mais ricos. Bom, finalmente eles acabaram se reconciliando. Meu irmão desistiu e aceitou seu destino. Mas ao mesmo tempo, ele ficou bravo e irritado, agressivo até. Ele era uma figura pública muito diplomática e perfeita. Mas em casa, ele era o capeta. Mas foi aí que eu acabei descobrindo um dos maiores segredos da minha família. Eu estava em um dos salões da casa, olhando as pinturas antigas e tal. Aí ele viu que eu estava olhando e me disse: "Você sabe que eles eram primos, não sabe?" Enquanto apontava para a pintura dos nossos avós na parede. O quê? Eu não entendi o que ele quis dizer com aquilo. Eu sabia que, você sabe, esse tipo de coisa era meio errada, então eu não entendi por que ele estava dizendo aquilo. Bom, nossa família toda se casa entre eles, só para poderem manter a grana. Manterem família. Agora isso soa bem diferente, não é? Ele deu uma risada perturbadora e deprimente, que ecoou pela sala toda. Eu comecei a chorar e corri para o meu quarto. Chorei por vários dias, lembrando do que ele disse, mas não contei para os meus pais. Só que eu fiquei curiosa sobre o que mais eu não sabia. Eu tinha 13 anos quando eu comecei a descobrir mais coisas. Só tinha uma pessoa em quem eu confiava na minha casa. A minha empregada, a Josie. Uma vez eu estava na sala, lendo um livro, e ela chegou lá para limpar o lugar. Ela chegou bem pertinho de mim, sorriu e disse: "Sabia que seus ancestrais faziam parte de uma pequena família real na Europa? É por isso que quando eles chegaram aqui, eles estabeleceram um negócio bem rápido." Se eu fosse mais nova, aquilo provavelmente teria feito eu fantasiar sobre ser uma princesa. Só que ali, aquilo fez eu me sentir suja. Mas o que realmente causou mais impacto foi quando o filho da minha empregada, o Jairo, entrou na minha vida. Eu tava com uns 15 anos e ele foi lá em casa buscar a Josie naquele dia. Eu tava tocando piano na hora que ele chegou. Aí ele pegou e disse: "Nossa, parece até que o tempo parou no século XIX nessa casa de merda." E deu uma risada. Eu parei de tocar e quando eu me virei, eu pude ver a pessoa que tava xingando a minha casa. E então, eu perdi o chão. Quer dizer, a paixão que eu senti foi como se eu tivesse sido atingida por um raio. Ele entrou na minha vida e conseguiu mudar tudo. O Jairo se apresentou e eu senti meu rosto ficando vermelho. Ele disse que ia encontrar uns amigos e depois perguntou se eu queria ir. Eu queria, mas eu tive que recusar. Eu não tinha permissão para simplesmente ir para a cidade só porque eu queria. Como quiser, senhorita. Até eu ia preferir me livrar de todo esse lixo caro
a ter que ignorar a minha liberdade. Pois é, eu queria muito mesmo ir com ele. Meus pais estavam em algum lugar pela casa, então eu só dei um passo para fora e pensei, dane-se, qual é a pior coisa que pode acontecer? A gente foi pra praia encontrar os amigos dele. E eles eram pessoas tão diferentes, de personalidades coloridas, tão educados e empáticos. Eles falavam de coisas importantes, sobre suas dores, experiências, sobre a fome mundial, as guerras que estavam acontecendo, sobre a corrupção. Aquilo foi demais pra mim porque... E não ria. Eu não tinha muita noção de que o mundo tinha tantos problemas. Bom, eu não tinha. Foi quando meus pais começaram a me ligar. A minha mãe estava gritando, mandando eu voltar para casa imediatamente. E eu, toda educada, disse não. E esse único não foi o início de todo o horror que aconteceu depois. Quando finalmente eu voltei para casa, meus pais anunciaram que iam demitir a Josie por causa da minha atitude. Eu não deveria me interessar nem me envolver com aquelas pessoas. Aí depois disso, eu só queria saber de descobrir mais. Eu entrava de fininho na biblioteca e lia todos os jornais. E descobri que a minha família fazia parte da corrupção que os amigos do Jairo estavam falando. Eles manipulavam a política com dinheiro. Nada que fosse realmente legal. Mas era errado. Só que quando eu tentava bater de frente, alguém era prejudicado. Primeiro foram as empregadas, depois começaram a ameaçar o Jairo. A minha mãe disse, a gente podia facilmente pagar a universidade para não aceitá-lo. Você seria uma péssima amiga. Sabe, eu acho que a gota d'água foi quando o Jairo me contou que depois que a minha família demitiu a Josie, eles não puderam mais pagar o aluguel e eles iam perder a casa. Eles iam ficar sem teto. Na mesma época, meus pais contrataram 2 seguranças para ficarem atrás de mim. Eles até instalaram câmeras por toda a casa. E me deram um contrato para eu assinar. E nele dizia que eu era proibida de contar as coisas. Foi a gota d'água. Um dia eu arrumei uma mala, pulei pela janela e fugi dali. Eu literalmente andei 15 quilômetros naquela noite, com medo de cada carro que passava. Pela manhã o Jairo me buscou e me levou para casa dele, que era praticamente uma sala com alguns colchões e um banheiro. Mas eu dormi feito um bebê. Eu estava segura e fiz a escolha certa. Só que esse não foi o final da história. No meio do dia, alguém bateu bem forte na porta. Polícia! Eu abri a porta. Eles disseram que eu era procurada e me algemaram. Disseram que eu estava sendo acusada de roubar. E adivinha só, da minha própria família. Quando chegamos na delegacia, minha mãe já estava lá me esperando. Aquela foi a conversa mais maluca que eu já ouvi na vida. Ela veio bem pertinho de mim, sentou do meu lado e disse, se você não quer ter nada a ver conosco e criar uma nova vida, crie sua nova vida. Do zero. Ela confiscou tudo, todas as peças de roupa que eu levei de casa, e disse adeus. Fico feliz em dizer que foi a última vez que falei com eles. Mas a questão é que a Josie realmente não conseguia pagar o aluguel e alimentar nós 3. Nós fomos despejados cerca de 1 semana depois. Eu passei de uma mansão para morar na rua, vestida com roupas rasgadas. Como eu fui educada como alguém da realeza, eu sabia pintar e tocar piano. Então eu peguei algumas folhas de papel e comecei a desenhar as pessoas na rua. A gente mal conseguia se alimentar, mas pelo menos era alguma coisa. Até que um dia eu vi um rosto bem familiar. Era o meu irmão mais velho. Ele se aproximou e pediu um desenho como se fosse um estranho. Nem conversamos. Eu terminei o desenho, ele olhou, sorriu e me deu um monte de dinheiro e disse, você conseguiu escapar, nunca mais volte. E foi a última vez que a gente se viu. Bom, com aquele dinheiro nós conseguimos encontrar uma casa pequena e nós 3 arranjamos empregos. Depois de alguns anos, o Jairo e eu entramos na faculdade de Direito e a gente sonha em se tornar os melhores advogados do mundo. Espero ser capaz de lutar para que as pessoas sejam responsáveis pelas suas ações, não importa o quão ricas elas sejam. E para que as pessoas possam viver com dignidade, mesmo que elas não tenham um irmão rico para ajudá-las. Estamos juntos nessa, sabe? Se alguma criança está com fome, procurando comida,
Então, todos nós falhamos. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.